Mas aí, nesse tempo, quando que você começou o lance antes de se converter, banda mesmo? Então, nessa cantar, época com essas escola, banda de garagem, cara. A gente ficava ensaiando na casa de um amigo. Só os rock gringo. Só os rock gringo, muito. Na época RPM, porque a gente gostava muito que eles estavam estourados. Tô falando 85, né? 84, 85, tem um tempinho isso aí. Tipo, 86. E eu sempre gostei muito. Tipo, eu comecei a ouvir rock por causa dos Beatles, né? Minha mãe tinha um LP dos Beatles, que era uma coletânea, que pra ela, aquilo não era... Tipo, o que eu ouvia rock não podia, mas o rock, aquilo pra ela não era rock, né? A famosa história. Mas eu ouvi uma coletânea, foi ali que me PG cantava alertou. a música do Big Brother. Só pra ter um clickbait. Ah, tá. Não tem nada a ver. Se você soubesse quem você... Não, mas eu acho que o Paulo Ricardo canta muito. Canta cara. muito. Eu gosto. E quem fala que ele canta mal aí é porque o cara não canta, tem inveja dele. O cara canta bem, mano. O cara tem um time de voz que, tipo, pô, legal pra caramba. E o RPM fez muito sucesso, cara. Na época a gente... Eu nunca gostei muito de Legião. Não era meu som, entendeu? E eu gostava de Barão Vermelho. Achava legal pra caramba. Mas, assim, a banda que eu gostava... O Barão era o Frejá? Então, era o Cazuza ainda na época, né? Mas aí o Cazuza, depois do Cazuza saiu, começou... Eu gosto mais da voz do Frejá do que da do Cazuza, mas as músicas que o Cazuza escrevia, a forma dele cantar era único, né? O cara, do jeito dele. E só que eu sempre gostei. Só que eu achava mais legal o RPM, que eu achava que eles são... sei lá, eu achava mais legal, eu achava mais pesado, achava com mais cara de rock. Apesar de ter aquele monte de teclado e tal, mas eu achava que o Paulo Ricardo e o batera lá tinha essa cara mais rock and roll mesmo. Sim. Aí quando eu descobri os Beatles, tinha 7 anos, deixa eu me arrumar aqui, eu tô caindo da cadeira. Aí eu tinha um amigo, na verdade eu tinha 2 amigos, o Xande e o Beto, que virou um grande amigo meu, o Bamba. Foi o meu melhor amigo nessa época toda minha, assim, que eu morei em Batatais. E ele já era muito roqueiro e começou a me apresentar tudo de rock. Então a primeira banda que eu ouvi de rock foi Led Zeppelin, né? Que eu sou apaixonado. Para mim, a minha maior referência de voz é o Robert Plant, assim, tipo, quando eu comecei a achar que eu poderia cantar, era nele que eu me inspirava. Então, assim, aí eu comecei a ouvir Black Sabbath, Deep Purple, foi vindo. Aí eu conheci outras bandas, obviamente Guns N' Roses, Aerosmith, Skid Row, que eu acho fantástico, aquele cara, sempre o lance da voz, mas sempre olhei a música num todo. Eu nunca olhei a pessoa ou a banda como um músico único. Eu nunca olho um músico se ele é bom tocando só o instrumento dele. Eu olho a banda, o conjunto, para ver se é legal. E foi indo, cara. Então a gente começava a tocar A gente não tocava, porque a gente queria tocar. Mas no interior era muito difícil ter lugar para tocar. Então já tinha aquelas bandas do baile, sabe? As bandas de baile profissional mesmo. Que roda tudo. Os caras tinham 18, 19 anos. Não, era só tipo as bandas que tocavam meio de tudo, mas naquela época era muito o pop e o rock. A gente fala pop hoje, mas era tudo rock, né? Mas aquele lance todo. Então a gente queria montar as bandas, eu tinha 12 anos, 13 anos. A gente montava a banda e ficava em cena. Só que assim, a gente tinha um amplificador que usava, a gente não tinha guitarra, tu fazia violão, mano. Eu não cantava. Você foi voz e violão ao mesmo tempo ou primeiro começou um, depois outro? Não, eu não cantava. Não? Não, porque a galera não gostava da voz, porque falava que eu cantava sertanejo. Porque eu comecei como sertanejo. Mas começou com sertanejo? Comecei cantando sério? sertanejo. Puxa O que que você Milionários cantava Rico aí pra você O ver. que você cantava naquela época? A minha primeira música que eu cantei na minha vida, o PG cantou, a primeira música que eu cantei na minha vida foi Nesta longa estrada da vida. Nossa, eu vou começar aqui. Não, mas quem Mas você diria tinha- isso? Não Você- posso parar. Mas você na cantava com esperança as... de ser campeão. Fazia o Minha mãe sotaquinho. fala porque eu puxava o R cantando. Minha mãe me zoava. Fazia o sotaquinho. Um zoom bem forte, né? Porque meus tios, eu falei no início aqui, você não prestou atenção, que a entrevista é tão boa que você nem prestou atenção. Mas tudo bem. Não, Eu comecei teus cantando tios com 2 anos. sertanejo, ok. Meus tios foram profissionais sertanejos, então eu acompanhava. Os caras não- Eles foram para aqueles programas famosos, tipo Geraldo Meirelles na Record, Clube do Bolinha. Eles fizeram, eles tinham aquele lance meio, tinham carreira de pardinho, depois foi ficando, era moda de viola, ficando um pouquinho mais meio Estranho Choró, sabe? Com uma coisa assim, que tava vindo. Tipo, é um sertanejão, mas tinha um pouquinho mais de coisa... Mais moderno. Tipo, que hoje continua, se você ouvir Hoje hoje... é antigo de novo, antigão. Mas eles viveram disso, cara. Eles ganharam a vida deles fazendo isso, dos anos 70 e 80, até o começo dos anos 90, até 93, 94, eles ainda tinham uma dupla. Aí pararam, tanto que eles fizeram a história deles, a vida deles, a financeira, inclusive, foi através da música e tal. Então, assim, isso da parte da minha mãe. A minha mãe cantava, né? Minha mãe cantava no coro da igreja e tal. Minha mãe cantava demais. Minha mãe tinha uma voz maravilhosa, cara. O meu tio que ensinou, que não sei se o povo tá doido, mas o meu tio, que é o tio Valim, que já faleceu,
que é o pai desse meu primo que me trouxe para São Paulo. Ele aprendeu a tocar violão sozinho na roça. Nossa. E ele tocava aqueles edilhados sozinho, ouvia no rádio. Caramba. Só que você imagina que não tinha fita cassete. Mano. Era no rádio. Então ele ouvia Ouvia uma música numa no só, rádio, ouvia numa uma só só e ficava tocando. E ele ensinou todos os irmãos a tocarem violão e viola caipira. Aí esses meus outros 2 tios, que são mais novos, né? São mais novos que a minha mãe, mas no meio do caminho ali, e eles que viraram profissionais. Entendeu? Então, assim, meus tios... E eu sou de uma família italiana, tal, aquele negócio que italiano... Hoje não tem mais isso, infelizmente. Se perdeu muitos negócios de família, infelizmente. Acho que a igreja também precisava pensar muito nisso. Hoje em dia não pensa muito também. Mas, assim, naquela época, mesmo não sendo cristão, fervoroso e um cara protestante, eu era cristão, acreditava, ia na igreja, a gente era católico e tal, aquela coisa toda. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, aqueles negócios tudo lá. Só que... a gente todo final de semana se reunia. Então, assim, ou o final de semana estava na minha casa, ou na casa do meu tio, ou meus tios vinham de São Paulo para cá. Então, todo final de semana tinha almoço da família. Tinha macarronada, aquela coisa toda. Então, tinha cantoria, entendeu? Todo final de semana tinha cantoria. Então, foi ali que eu comecei, foi o que eu te falei, com 2 anos de idade, a minha mãe, meus tios, e meu tio... É um outro tio. A minha mãe tem 9 irmãos, tá? Só pra vocês entenderem. Tio, de vários tios. vai puxando. Faleceram 5 já, estão em 4 agora. Minha mãe e mais 3 tios. Mas esse meu outro tio que teve um acidente, ele ficou paraplégico, tetraplégico, na verdade. Nossa. Ele tocava muito violão e cantava muito bem, o tio Francisco. Só que aí ele, tipo, a alegria dele é quando tinha essas reuniões, todo final de semana. Ele tinha aquele gravador, não sei nem se vocês já chegaram a ver, mas é um gravador assim de mão que você... Portátil, levava na mão mesmo, você colocava só o gravadorzinho, abaixava a tampinha, gravava ou ficava ouvindo. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui? A gente tem um aqui. Então, depois vocês mostram pra galera, faz um corte e mostra porque a galera não vai saber o que é isso não. E a gente usou ele numa Mas um música assim, nossa. maiorzinho, não é aqueles menorzinhos Isso, assim não, maiorzinho. Sabe qual que é, né? Que tem um falantinho. Tá no clipe do... Que música que é? Do no Morada? Emaús. Emaús. Música famosa, então a galera conhece. Bom, é isso aí. E ele ficava gravando. E ele tem gravações, hoje não mais, mas ele teve durante muitos anos. Minha mãe tinha essas fitas até uns 3 anos atrás. Que eles gravavam as reuniões. Então, assim, meu pai era muito palhaço, cara. Muito palhaço, muito zoeira. Zoeira demais. Então, ele era o animador de auditório. Ele era tipo Liminha. Meu pai falava alto, era sorridente. Só que tinha esse problema da bebida. E quando ele bebia... Ele ficava ainda mais alegre, só que depois ele ficava agressivo, entendeu? Tipo, é outra história e tal, mas entrando nesse ponto aí. Aí meu tio gravava essas fitas, então eu tinha. Então a primeira vez que alguém me viu cantando e isso ficou gravado durante muitos anos na família, foi quando eu tinha 2 anos. Isso foi em 77 para 78. E já Cantando afinadinho, Estrada já... Mano, eu nunca fui desafinado. É mesmo? Caramba, velho. E não é falsa modéstia nem orgulho, não. É que eu nunca fui desafinado, mano. Tipo assim, que eu falo assim, eu nunca fui aquele cara que eu tenho que estudar. Tive que aprender a cantar. Tive que aprender. Eu nunca fiz aula de canto, cara. Eu fiz aula depois com um cara que virou meu professor, que é o Andrés, quero até mandar um abraço para ele. Conheci ele lá em São Paulo, na Lins de Vasconcelos, quando eu trabalhava de vendedor de discos lá na Gospel Records. E um dia ele passou, me viu ali, a gente conversando e tal. Eu já estava tinha acabado de entrar no G3, no acústico, tinha lançado o acústico. Tinha entrado já.